aí, pessoal, beleza? Meu nome é Aaron Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque dessa vez eu quero trazer uma explicação aqui do porquê que o campo elétrico é definido como menos o gradiente da energia potencial para o caso eletrostático, né? E bom, dito isso, bora lá para o vídeo. A ideia é que seja uma explicação bem breve do porquê que o campo elétrico é definido dessa forma, porque eu quero simplesmente tratar o porquê que aparece sinal de menos aqui na definição do campo elétrico, né? Lembrando que isso aqui é para o caso eletrostático, né? Então, aqui eu já vou assumir que você sabe o porquê que o campo elétrico é definido como menos o gradiente da energia potencial, mas não sabe muito bem o porquê que aparece sinal de menos aqui, né? E além disso, também vou assumir que você também conhece essa expressão para o gradiente como sendo, aliás, para o gradiente em coordenadas esféricas, né? Então, bom, qual que é a ideia aqui, né? A gente tem uma carga positiva aqui, Q, certo? E essa carga está em repouso, vou considerar que ela está em repouso, né? Por simplicidade aqui, o campo elétrico, nesse caso, é Q sobre 4πε0, vezes 1 sobre R ao quadrado, em que R é a distância a qual eu quero calcular o campo, né? Na direção radial, e o potencial eletrostático associado é Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Então, note que o seguinte, né? Essas linhas azuis aqui estão indicando superfícies de potencial, né? Que aqui eu tenho uma superfície de potencial, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Por quê, né? À medida que eu vou distanciando da carga, ao longo da configuração, né, das linhas de campo, eu tenho que, ao longo de toda essa superfície aqui, o potencial ele é constante, né? Que imagina uma superfície esférica englobando a carga, né? Com cada linha azul aqui fosse uma casca esférica englobando a carga. Então aqui eu tenho um potencial, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro, né? Ora, dada a natureza do potencial eletrostático como sendo uma função proporcional a 1 sobre R, a gente vê que à medida que R aumenta, o potencial ele diminui, certo? E, no caso, a gente tem, né, se a gente for pegar o campo elétrico como sendo menos o gradiente da energia potencial, repara que é o seguinte, né, se a gente tomar o gradiente do potencial, desse potencial V aqui, a gente tem menos Q sobre 4πε0 gradiente de 1 sobre R, né? Ora, o gradiente de 1 sobre R, bom, se a gente atuar com gradiente, a gente vê que essas outras derivadas aqui, ddθ e ddφ, batem ali e vão se anular, né? Porque a gente não tem dependência aqui em θ e em φ, então vai sobrar somente essa componente aqui. Então a gente tem campo elétrico igual a menos Q sobre 4πε0 del R sobre R na direção radial, certo? Ora, a derivada de 1 sobre R com relação a R, isso aqui vai ser, né, menos 1 sobre R quadrado na direção radial. Então, o campo elétrico, né, é dado dessa forma aqui assim. Tá, beleza. Mas até aí você não falou nada do porquê que a gente tem o sinal de menos, né? Nota que o seguinte, o vetor gradiente, ele é da forma... ele tem uma propriedade bastante interessante, que é, ele aponta para a direção de maior crescimento da função. E qual função, né? A função 1 sobre R, né? Essa função 1 sobre R aqui, nota que o maior crescimento dela é nessa direção aqui, certo? Na direção da carga. Por quê? Aqui a gente tem um potencial, vamos lá, vamos chamar esse potencial de V3, aqui de V2, aqui de V1, certo? Quanto mais perto da carga eu estou, né, maior o potencial, certo? Dado a forma dele aqui. Então, V1 é maior que V2, que é maior que V3, certo?
Então, essa função ela está crescendo nessa direção aqui, na direção da carga, certo? E, olha, só que essa direção aqui, a direção, então, da linha, a direção da carga é menos a direção radial. Essa direção aqui é menos a direção radial, certo? Ora, o gradiente de V ele vai apontar, né? O gradiente de V ele vai ser proporcional, né, a menos a direção radial, que é para onde o potencial está crescendo mais, certo? Agora, o que acontece? A gente sabe, a gente convenciona, né, que o campo elétrico gerado por uma carga positiva é um campo radial apontando para fora, né? E se a gente tomasse o campo elétrico como sendo simplesmente o gradiente de V, nota que isso daria um problema com a nossa convenção, certo? Porque o campo elétrico iria ficar sendo E sobre 4πε0 na direção, né? Seria menos, né? A gente teria aqui um sinal de menos se a gente definisse dessa forma. Isso daí não está condizente com as convenções adotadas, que a carga positiva gera campos radiais apontando para fora, né? E cargas negativas, por sua vez, geram campos elétricos, né, apontando para ela, né? Então, dado que a gente convencionou dessa maneira, a gente tem que inserir esse menos aqui. Por quê? Porque aí o menos gradiente da energia potencial, aí sim, né, menos gradiente de V vai apontar na direção do campo elétrico, que é a direção radial, certo? O campo elétrico aponta na direção radial, positivamente, né? Então, aqui a gente tem menos o gradiente de V proporcional ao vetor radial positivo. Então, está condizente com o campo elétrico, as nossas convenções de campo elétrico. Então, é basicamente essa explicação que eu queria trazer aqui nesse vídeo. A ideia é que esse vídeo fosse um pouco mais curto, e então, se você gostou, deixe o seu gostei aí embaixo, se inscreva no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos, e, no mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.